estamos de volta com a nossa matéria de noções do direito tributário, dando continuidade, à aula passada e falando de princípios do direito tributário. Vou falar para vocês agora um pouco do princípio da vedação ao confisco. Como os outros que a gente já conversou em sala de aula, esse princípio está contido na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 4, que diz que, sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, Estado, Distrito Federal e municípios cobrar tributo, inciso 4, utilizado o tributo com efeito de confisco. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ente que vai te tributar, o ente que vai tributar o contribuinte, ele não pode cobrar aquele tributo ao ponto, com alíquotas tão elevadas, a ponto de comprometer a renda do contribuinte. A gente tem algumas características desses princípios contidos no slide, que diz o quê? O princípio da vedação ao confisco, ele busca evitar o tributo excessivamente oneroso. A gente pode falar de alíquotas desproporcionais, de taxas desproporcionais, com um valor muito elevado, que chegue a, de fato, comprometer a renda do contribuinte. É o que a gente chama de vedação ao confisco. A gente também tem esse princípio agindo em conjunto com o princípio da razoabilidade, que está diretamente ligada à atividade do ente federado, que é a atividade da administração pública. Para que ele haja em relação à cobrança desse tributo, ele tem que agir de forma razoável, proporcional, evitando cometer a falha de infringir o princípio constitucional de vedação ao confisco. Ele deve ser considerada a carga tributária como um todo, não em função de cada tributo isoladamente. O que o STF ele fala sobre esse princípio? Ele fala que a multa de 300% sobre o valor da mercadoria, no caso de não emissão de nota fiscal no ato de venda, é claramente uma vedação, um exemplo de princípio de vedação ao confisco. É um confisco, porque uma multa de 300%, ela deixa a razoabilidade de lado e cobra uma multa muito alta em face do contribuinte, que com certeza vai confiscar, vai prejudicar a renda dele. O STF ele fala que a multa de 20% do valor, sobre o valor do tributo não caracteriza confisco, ou seja, porque 20% é um percentual razoável, proporcional, que não vai caracterizar confisco em face do contribuinte. Vejam a importância desse princípio. E como eu disse no início da aula passada, é uma garantia individual do contribuinte, é uma garantia constitucional do contribuinte. Ele não pode ser tributado de forma desproporcional e irrazoável. Ele tem que ser tributado de forma proporcional, onde não haja que não seja prejudicial a renda dele, que não seja uma tributação onerosa e excessiva. Uma multa de 300% nunca vai ter razão de ser. Ela é ilegal, ela está afrontando diretamente esse princípio constitucional. E esse é o entendimento prevalecente no STF. A Constituição Federal traz ainda no inciso 5 que é vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. O inciso 5, ele traz outro princípio para a gente. Qual o princípio? O princípio da liberdade de tráfego. Não se pode estabelecer limitações de tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, com exceção aí do pedágio, que é uma cobrança em função da conservação de via pelo poder público. Ela não vai se enquadrar nesse princípio da liberdade de tráfego. O que esse princípio diz? Ele veda a criação de tributo, cujo fato gerador seja a transposição de divisa estadual ou municipal. Eu não posso criar um tributo, sob pena do contribuinte se locomover de um estado para outro. Isso não pode ser um fato gerador de um tributo, com exceção do pedágio, como eu disse para vocês, que é uma cobrança em função da conservação da via pelo poder público.
A gente tem outro princípio, que é o princípio da uniformidade geográfica. Ele está contido no 151, inciso 1, que fala que vai dar da União apenas. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Vejam que esse princípio da uniformidade geográfica, ele se refere apenas ao ente federado, à União, que fala que ela não vai poder estabelecer em todo o território, né, norma ou tributo, quer dizer, me desculpem, que implique em distinção ou preferência. Ou seja, o tributo ele vai ter que ser uniforme em todo o território nacional. Porque, como a gente viu no início do nosso curso, a União ela é responsável pelas normas gerais. Então, ela não vai poder fazer distinção em obediência ao princípio da uniformidade geográfica. Vejam que é uma limitação ao poder de tributar, como já mencionado. Aí, algumas características do princípio. Princípio da uniformidade geográfica, é vedação apenas à União, ele decorre do princípio da isonomia e do princípio federativo, e ele ressalva os incentivos fiscais a regiões menos desenvolvidas. É um critério constitucional expresso de desigualamento das situações dos contribuintes. E aí a gente volta lá para o princípio da isonomia, que fala do tratamento desigual para os desiguais. Então, em se tratando de incentivo fiscal, esses incentivos, quando eles entram num território, num determinado município ou estado, ele vem para fomentar a economia, ele vai no sentido de melhorar aquela cidade ou aquele estado que está em uma situação desfavorável de crescimento. Então, de certa forma, ao regulamentar esse incentivo fiscal, a União ela não vai estar infringindo esse princípio, né, constitucional da uniformidade geográfica. Por quê? Porque ela vai estar em consonância com aquela premissa constitucional de que tem que tratar desigual os desiguais. Um Estado que está lá menos favorecido, ele vai ter implementado esse incentivo fiscal como forma de fomentar a economia, fomentar o crescimento, trazer benefícios, né, para esse Estado, para esse município. Então, aí não vai estar sendo ferido o princípio da uniformidade geográfica. A gente tem também o princípio da não discriminação tributária, que é uma aplicação da uniformidade geográfica no âmbito dos estados, DF e municípios. Decorre do princípio da isonomia e do princípio federativo também, e impede que os estados fixem alíquotas do IPVA diferentes em razão da procedência do veículo, que é um exemplo. A gente vai falar agora de um princípio muito importante, que vocês, se vão ter alguma prática na seara tributária, vocês vão ouvir muito falar desse princípio, que é um princípio basilar para o direito tributário, que é o princípio da capacidade contributiva. Esse princípio ele vai estar estipulado no artigo 145 da Constituição Federal, que diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, temos no artigo 145 da Constituição Federal o princípio da capacidade contributiva, que vem aí para estipular, para instituir esses tributos, de forma que respeite, né, o patrimônio, o rendimento e a atividade econômica do contribuinte. Eu grifei aí no conceito do contido no parágrafo 1º as expressões mais interessantes e mais importantes para o entendimento desse princípio tributário, que o quê? Vai ter quase sempre caráter pessoal, né? Ele vai levar em conta a capacidade econômica do contribuinte. Ele vai identificar, né? E vai respeitar os direitos individuais, né? Buscando resguardar
o patrimônio, a atividade econômica e os rendimentos do contribuinte. De certa forma, ele vai equilibrar essa relação fisco-contribuinte, levando em conta a capacidade que ele tem de pagar referido tributo. Vejam que a gente tem como exemplo o imposto de renda. O imposto de renda é um exemplo de um tributo progressivo, ou seja, quanto maior a renda, maior a alíquota, o percentual aplicado, tributado em cima daquele patrimônio, daquela renda. Vejam que isso, de certa forma, está em consonância do que o princípio da capacidade contributiva me traz. Quanto mais eu aufiro de renda, maior é o tributo que eu vou pagar. Maior é o meu imposto de renda. Ou seja, se a minha renda é pequena, vejam que tem casos, né, onde tem um imposto de renda simplificado, onde a tua renda é tão baixa que muitas vezes nem tributo você precisa recolher. Isso aí é uma atividade do ente federado responsável pela tributação do imposto de renda em total consonância com o que o princípio da capacidade contributiva me traz. Ele está respeitando o quanto eu ganho, ele está respeitando a minha atividade econômica. Então, isso está em consonância com o que esse princípio está me trazendo. Eu trago para vocês aí no slide algumas características desse princípio da capacidade contributiva. Ele fala da idoneidade econômica para suportar, sem sacrifício, né, do indispensável à vida compatível com a dignidade humana, uma fração qualquer do custo dos serviços públicos. É uma obediência ao mínimo existencial, a necessária graduação da exação em conformidade com as possibilidades econômicas do sujeito passivo e o respeito aos limites máximos, além dos quais a exação passa a ter inconteste efeito confiscatório. Vejam que, ultrapassado o limite dessa capacidade contributiva, a gente recai no princípio da variação ao confisco, que a gente acabou de estudar. Uma vez que eu estou tributando acima do que aquele contribuinte pode me pagar, eu estou confiscando a renda dele. Eu estou prejudicando a subsistência dele, a dignidade humana dele. Então, eu estou confiscando. Então, eu saio da capacidade contributiva, onde eu estou afrontando, desrespeitando esse princípio, e caio no princípio da variação ao confisco, onde eu estou também infringindo uma limitação que é imposta pela Constituição Federal. Então, assim, é uma consequência direta do princípio da igualdade, né? Todos esses princípios, vejam que eles seguem a isonomia, seguem a igualdade. Eles querem que todos os contribuintes sejam tratados de acordo com a premissa constitucional do desigualamento, como a gente já conversou. Uma questão primordial no princípio da capacidade contributiva é a capacidade econômica, objetiva. Não leva em consideração condições individuais, propriedade e circulação de mercadorias. Subjetiva, leva em consideração condições individuais, como idade, saúde, estado civil. O princípio da capacidade contributiva, ele tem também outras características, porque a Constituição Federal, ele só menciona expressamente os impostos, né? A progressividade das alíquotas aplica-se apenas aos impostos pessoais. O STF ele fala que o imposto real ele tem a progressividade apenas quando expressa na Constituição Federal. Técnicas usadas pelos entes federados para implementar essa pessoalidade são deduções e a progressividade, que é como eu dei o exemplo para vocês do imposto de renda. O STF ele nos traz na súmula 656, dizendo que é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITBI, com base no valor venal do imóvel. Isso é um entendimento do STF contido na súmula 656, que também está em total consonância com o princípio da capacidade contributiva. Vamos agora falar de outro princípio, também não menos importante, que é o princípio da seletividade e da não cumulatividade. Ele está contido no artigo 153, parágrafo 3º, que diz que o imposto previsto no inciso 4, o IPI, 1, será seletivo em função da essencialidade do tributo. 2, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Veja que esse princípio ele se refere apenas ao IPI.
E ele fala da sua característica da seletividade e da não cumulatividade. Esse princípio ele vai estar contido na Constituição Federal, no artigo 153, parágrafo 3º. O artigo 155, parágrafo 2º também da Constituição, ele me traz que o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, que fala do ICMS agora, que será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação, relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com um montante cobrado nas anteriores pelo mesmo outro Estado ou pelo Distrito Federal. 3. Poderá ser seletiva em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Então, essas são algumas peculiaridades, falando do IPI e do ICMS, que traz algumas características da seletividade e da não cumulatividade contidas na Constituição Federal. A gente inicia agora, né? A gente deu a nossa aula 4, parte 1 e parte 2, e agora a gente vai iniciar a nossa unidade 3, falando da imunidade tributária, né, e de outros assuntos bem importantes para a conclusão do nosso curso de serviços jurídicos. A gente tem a imunidade tributária, ela é uma vedação contida na Constituição Federal, que me diz que é vedada a instituição de imposto entre entes federativos, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e assistencial social sem fins lucrativos, livros, jornais, periódicos e papéis destinados à sua impressão. Então, vejam que são algumas situações trazidas pela Constituição Federal que impedem que aquela situação que está contida na Constituição seja, de fato, tributada, que seja instituída um imposto, né, para cobrança de tributo, né, que seja instituído, né, que aquilo ali seja considerado como fato gerador para cobrança de tributo. É isso que é a imunidade. Em relação à imunidade, a gente pode estar falando o seguinte, que a gente não pode esquecer que a imunidade ela é diferente da isenção. A isenção, ela eu não vou pagar aquele tributo porque uma lei, ela me concede uma isenção. O que é a isenção? É quando eu não tenho que pagar o tributo porque a lei está lá determinando que em determinada situação, em determinado fato gerador, determinado contribuinte ou os contribuintes em geral naquela situação não terão que pagar aquele tributo. Ou seja, isso é isenção, derivado, o não pagamento do tributo, ele vai ser derivado de lei. Já a imunidade, eu não vou pagar aquele tributo em determinada situação, porque a Constituição Federal, ela me traz situações onde eu não vou ser tributado, que são exatamente essas situações que eu acabei de discriminar para vocês, que é vedada a instituição de impostos entre entes federativos, né, que é o que a gente chama de reciprocidade, né, templos de qualquer culto, ou seja, os templos de qualquer culto não serão tributados. Patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, sindicatos, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Vejam que sem fins lucrativos, bem como livros, jornais, periódicos e papel destinados à sua impressão. Todas essas situações contidas na Constituição Federal, elas foram regulamentadas com o intuito de fomentar proteger algumas atividades e obedecer todos os outros princípios contidos na Constituição. Então, vejam que o não pagamento de tributo, quando se fala em imunidade, ele vai estar contido na Constituição Federal. E quando se fala em isenção, é um não pagamento derivado de lei. Imunidade, Constituição Federal. Isenção é lei. Então, guardem bem isso, porque é uma diferenciação que vai servir para a vida de vocês, até para um conhecimento, né, de forma geral, como cidadão. Quando vocês tiverem que não pagar um tributo em virtude de uma lei, vocês estão isentos do pagamento do tributo.
Quando vocês não tiverem que pagar referido tributo em referida situação contida na Constituição Federal, vocês vão estar imunes do pagamento do tributo. E aí a gente começa a falar aqui para vocês, né, um pouco dos tributos, né, federais, estaduais e municipais. Como eu tinha dito para vocês que a gente ia estudar, né, quais tributos eram federais, estaduais e municipais. E é agora que a gente vai fazer isso. Impostos federais, a gente tem o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o IOF, o IPI e o ITR. Ainda temos o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto Extraordinário de Guerra, que é o que a gente chama de IEG, e o Imposto Residual. Estes são os impostos federais, né, contidos, né, no nosso sistema tributário nacional. Impostos estaduais e distritais. A gente tem o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos a ele relativo. A gente tem imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transportes interestadual, intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, que é o chamado ICMS. Vejam que estaduais, a gente está vendo o ITCMD, que é o que a gente chama de Imposto de Transmissão Causa-Mortes, o ICMS, que é o imposto que incide sobre circulação, né, de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte e comunicação. E a gente tem o IPVA, que é o imposto conhecido por nós, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Vejam que, a partir do momento que eu possuo um veículo, eu vou pagar o IPVA, que é um imposto estadual. Vejam, impostos estaduais, quais são? ITCMD, ICMS e IPVA. Vamos agora para os impostos municipais. O imposto municipal, primeiro que a gente vai tratar, é o IPTU, é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Uma vez que eu possuo um território urbano, eu vou ter que pagar o IPTU. Outro imposto municipal é o Imposto sobre a Transmissão Intervivos, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou a cessão física, e de bens e direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição, que é o chamado ITBI, Imposto Transmissão Intervivos. Eu tenho um bem, eu quero transferir esse bem para outro proprietário. Essa transferência vai incidir em imposto municipal. Qual o imposto municipal? É o ITBI. E o outro imposto municipal que a gente tem é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é o ISS. Ou seja, vamos gravar, para a gente gravar bem isso, e a partir de hoje a gente vai saber de quais entes federados são responsáveis os impostos, e qual é estadual, qual é municipal e qual é federal. Uma maneira de gravar isso é o seguinte: temos que os impostos estaduais são ITCMD, ICMS e IPVA. Impostos municipais, temos que o IPTU, o ITBI e o ISS. O resto, gente, é tudo federal. Então, uma maneira de gravar é isso, aprendam, gravem os impostos estaduais, os municipais e o restante todo é federal. A gente encerra nossa aula de hoje, né? Terminamos os princípios, iniciamos falando especificamente dos tributos no âmbito federal, estadual e municipal. E próxima aula a gente vai dar continuidade, né? Falando de alguns tipos de tributos, né? E dando continuidade ao nosso curso. Agradeço a atenção de vocês, façam os exercícios, participem dos fóruns, reitero que estou à disposição e até a próxima aula.